Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o convidado especial é José Carlos Bernardi. Ele que é jornalista e comentarista. Tem 39 anos de experiência, trabalhou na Globo do Rio Grande do Sul, RBS TV, SBT São Paulo, TV Manchete, Rede TV e dirigiu a TV Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. E é atualmente comentarista político da Rádio e TV Jovem Pan. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vindo, Bernardi, ao nosso programa Ponto a Ponto. É uma satisfação estar conversando com você. Nós, maringaenses de Maringá e região, apreciamos muito o seu trabalho. Você por se posicionar, por ser um defensor da família, dos nossos princípios e dos nossos valores cristãos. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Gisele. Que bom da gente poder estar aqui juntos, trazer informações importantes desse momento da política brasileira, mas mais do que isso, né, colocar a posicionamento de que os cristãos precisam assumir o protagonismo, até porque quando Deus formou o homem lá no paraíso, estou me referindo ao que está escrito em Gênesis, Gisele, Deus disse que o homem deveria dominar toda a face da terra. E Sim. Perceba que este homem é o homem novo, o homem que Deus formou sem pecado. E nós que estamos em Cristo, né, e fomos lavados, nascidos de novo, nós acabamos esquecendo de que nós somos aqueles que precisam dominar, porque senão o mundo vira um caos. Então, nós cristãos hoje, não só cristãos nominais, mas os praticantes, precisam ter consciência de que verdadeiramente nós precisamos estarmos inseridos na esfera de poder para tomar decisões para que o mundo não vire um caos e nós não percamos aí a família, os valores mais importantes da sociedade. Então é um privilégio de poder estar com todos de Maringá, dizer que eu sou sulista, eu nasci no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. E assim como vocês, no Paraná, tomo chimarrão todo dia. Olha que bacana, Bernardi. Muito obrigada. E é exatamente isso que você falou. Nós somos a pedra da coroa da criação, né? Nós somos instrumentos de Deus na Terra. E nós precisamos nos posicionar. É exatamente isso, Bernardi. Então, vamos começar nosso bate-papo falando realmente do que está acontecendo no nosso país. A população brasileira, Bernardi, a gente vê que antes do presidente Bolsonaro, né, ela vivia enganada. Não sabia realmente o que era direita e esquerda no nosso Brasil. E era aquele verdadeiro teatro das tesouras. Com o surgimento desse partido conservador, né, o que vai mudar para o povo brasileiro, para nós,
do nosso país, viu, Bernardo? Fala para nós um pouquinho sobre o Partido Conservador. Então, Gisele, nós estamos aqui, estou à frente do movimento da formação do Partido Conservador, fui convocado para essa missão. Sim. Eu sou o presidente nacional do Conservador, um partido em formação que está aí buscando esse espaço que é preciso ter, porque nós temos 29 partidos políticos no Brasil. Destes 29, 15 são do chamado Centrão. E o que é o Centrão? Aqueles que ajustam as velas do seu partido, da sua nau, conforme o vento para onde melhor convém. Então, os 15 partidos estão aí como balcões de negócio. Os outros 14 partidos restantes são os partidos de esquerda, que estão fechados com as pautas globalistas, as pautas progressistas, as pautas que querem a destruição da família, a libertinagem, que querem a libertação de pautas para roubo, assalto, os bandidos sendo defendidos, os traficantes sendo defendidos. São 14 partidos que gravitam em torno da liderança do Lula. E em torno da liderança do Bolsonaro, teria nominalmente o PL, mas o PL não está integralmente fechado com o Bolsonaro. Na polarização da política, o Bolsonaro está no PL, mas o PL não está com o Bolsonaro. O Lula é PT, 100% do PT está fechado com o Lula, e outros 13 partidos 100% fechados com o Lula. E os outros 15 do centro são negociados com cargos, com vantagens, com emendas. Então, nós não temos nenhum partido verdadeiramente de direita, inclusive para abarcar todo o Bolsonaro e a equipe. Nós não temos nenhum partido que venha dizer, olha, este partido aqui não é um partido de aluguel, é um partido que tem ideologia e que está afirmado dentro dos critérios do conservadorismo, que valoriza os costumes, que valoriza a família, que valoriza os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a propósito, Gisele, Sim. é o que coloca a sociedade em pé. Porque nós passamos a respeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar e honrar o nosso Pai, respeitar o próximo e aquilo que pertence ao próximo, respeitar a vida do próximo. Então, não roubar, e tudo isso é o que a esquerda tem feito ao contrário. Ela desrespeita os 10 mandamentos, do primeiro até o último. E nós, conservadores, temos como princípio o respeito básico destes 10 mandamentos, que é o que coloca a sociedade verdadeiramente em pé e faz com que haja uma convivência racional entre os seres humanos. Exatamente, é a base da sociedade realmente, né? Os princípios, o conservadorismo. Então nós vemos que está totalmente invertido os valores, que estão falando até de desencarceramento dos presos. Então é uma total inversão de valores que nós estamos presenciando nesse atual cenário do nosso país, infelizmente, né, Bernardo? É verdade. E olha só, não é só o desencarceramento, eles estão libertando traficantes. Sim. Nós tivemos casos da justiça libertar traficantes, devolver patrimônio adquirido através de venda de droga. Aí, poxa, por que mesmo que a esquerda quer tanto libertar bandidos, traficantes? Ora, porque eles são. Ninguém quer libertar aquilo que ele não seja. Né? As pessoas, se elas estão libertando os maus, é porque elas estão más. A nossa ação revela o que nós somos. Se nós defendemos a família, se nós defendemos os bons conceitos, os bons princípios, é porque temos família, temos conceitos e temos princípios. Se eles defendem o fim da família, se eles defendem o progressismo que coloca essa ideologia de gênero, enfim, que quer a destruição de todos os pilares básicos de uma sociedade, é porque eles querem o caos. E quando a esquerda fala em defender o pobre, em trazer o pobre, em cuidar do pobre, na verdade, eles querem as pessoas pobres. Eles não querem instrumentalizar essas pessoas para que elas venham enriquecer, para que elas venham crescer, ter prosperidade. Porque para a esquerda, ter um pobre é ter um eleitor garantido. Então, quanto mais esse pobre permanecer na pobreza, mais o discurso de pobre está atingindo essas pessoas. O que quer um partido conservador?
O Partido Conservador quer que o Estado seja pobre, mas o cidadão rico, porque é preciso que o cidadão cresça e o Estado diminua. Quanto menor for o Estado, maior é o cidadão, mais prosperidade traz para as pessoas. Quando o ser humano trabalha, é ele que gera riqueza. Estado não gera riqueza, o Estado gera pobreza. O Estado cria políticas para facilitar os geradores de riqueza multiplicarem riqueza. E é isso que nós, como conservadores, queremos. Somos conservadores nos costumes, porém absolutamente liberais na economia, porque desta forma, cada ser humano, dentro das suas potencialidades, das suas capacidades, por mérito, vai conquistar aquilo que ela tem condições de conquistar. O Estado tem que dar as ferramentas. É aquela velha história, Gisele, de dar a vara para pescar e não dar o peixe. Mas hoje o Estado populista que nós temos com o Lula é dar o peixe e não dar a vara, não ensinar a pescar. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o ser humano, não o pobre, mas o ser humano. Nós não podemos discriminar as pessoas por aquilo que elas não têm ou por aquilo que elas têm. Nós temos que valorizar a pessoa por aquilo que ela é. E a primeira coisa é o ser humano. E esse ser humano tem que ser cuidado como um patrimônio nacional. Tudo é feito num país, numa nação, em função das pessoas e não em função do Estado. E o que nós temos hoje é a tal proteção do Estado de Direito, democrático de direito. Gente, não é isso. Não, nós não temos que cuidar do Estado democrático de direito. Temos que cuidar das pessoas, porque são elas que compõem a nação, que fazem a criação de um Estado. Exatamente, Bernardi. Como o partido se posiciona no atual cenário político? Bom, nós temos como princípio, primeiro, a defesa da liberdade do ser humano, a defesa da família, a defesa da vida, a defesa de Deus. Como se Deus precisasse ser defendido. Não, é a defesa da liberdade. A liberdade de empreender, a liberdade de trabalhar, a liberdade de fé. Eu, por exemplo, sou evangélico, mas eu tenho que respeitar e dar total liberdade para o espírita, para o candomblé, para o maçom, para todas as matizes, porque as pessoas têm fé. E se tem uma coisa que Deus colocou no coração do homem, como está lá em Eclesiastes, é este sentimento, essa percepção de eternidade. E a eternidade está ligada à fé. Então, isso nós precisamos respeitar. Deus colocou, implantou esse chip dentro do coração do homem, que é a percepção da eternidade. A eternidade, ela é absolutamente filosófica, não, ela é espiritual. Por isso que nós precisamos respeitar as relações espirituais das pessoas. Como é que nós nos posicionamos hoje no cenário político do Brasil? Nós nos posicionamos como um verdadeiro e único partido de direita. Porém, estamos em formação. O que é isso? Nós já estamos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, caminhamos 3 passos importantes, faltando o último passo para a homologação do partido. Mas é o último, mais importante passo que nós temos, que é ter, na verdade, 547.047 assinaturas colhidas em todo o Brasil, no mínimo 547.047 assinaturas recolhidas em todos os estados do Brasil, para podermos homologar o partido no Tribunal Superior Eleitoral. E temos uma data limite para podermos ainda participar das eleições deste ano de 2024, que é o próximo dia 22 de fevereiro. Se nós conseguirmos arregimentar um verdadeiro exército civil nesses próximos dias e captar todas essas assinaturas, ou seja, é um trabalho de formiguinha. Um consegue 10 assinaturas, outro consegue 20, outro consegue 100 assinaturas, dentro das nossas capacidades. E essas assinaturas são enviadas por uma caixa postal. Eu quero colocar aqui para vocês um link que é o sdwc.me/conservador. Esse link vai te levar para a página onde estão todas as informações do partido, vídeos meus e a ficha de apoio. Ali também tem um vídeo explicativo de como preencher essa ficha de apoio para as pessoas entenderem que a ficha tem que ser bem escrita, sem erro, sem rasura, e tem formas corretas de se inscrever.
Então, entre nesse link, sdwc.me/conservador, e também visite o nosso site, que é conservador.org.br, com mais informações para que você entenda o que é o Partido Conservador que nós estamos formando, Gisele. Ótimo, excelente, Bernardi. Depois você coloca esse link aí para os telespectadores para estarem acessando e obtendo as informações, todas as informações para estar se inscrevendo e vendo seus vídeos, né, Bernardi? Bom, nós vemos, Bernardi, que a política ela está em todos os setores da sociedade. E existe ainda um tabu que muitos pensam que cristãos não podem se envolver com política, dizem que a política é um meio corrupto. O que você pensa sobre esse assunto? Então, eu citei um texto de Gênesis dizendo que nós temos que ter domínio sobre a terra. É uma ordem, Deus disse, crescer e multiplicar e dominar a terra. Nós temos que dominar, nós temos que ter domínio. Mas tem um outro texto em Provérbios 29 ou 26, se eu não me falha a memória, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quem é esse justo? Ora, senão aquele que é justificado por Cristo. O justo é aquele que se apresenta limpo diante de Deus. Sim. Então, quando o justo governa, nós temos que entender, o justo também tem que participar. Porque se o justo não estiver disponível para dar a sua contribuição para o seu país, para a sua cidade, saiba que os maus vão tomar conta. E se um justo que tem ali princípios, valores, não preço, valores. Tem gente que tem preço e tem outros que tem valores. Então, se o justo que tem valores, que tem princípio, que tem ética, não se oferecer porque a igreja acha ruim que ele participe da política, saiba que aquela cadeira não ficará vazia. Um mal corrupto, uma pessoa que ladra, uma pessoa que homicida, o que defende droga, que defende o fim da família, sentará naquela cadeira que é uma cadeira de poder, enquanto que Deus diz que nós temos que assumir esse poder. Nós não podemos nos furtar, nós não podemos nos omitir desta obrigação que é tomar conta das pessoas. Um cidadão cristão, que é da igreja católica, a igreja evangélica, que é de centro espírita, ele tem que se colocar à disposição da sua sociedade para poder contribuir. Perceba só que se nós temos princípios e valores firmados na rocha, que são princípios eternos, nós temos muito mais condições de ajudar a sociedade a crescer de forma certa. Agora, exatamente, se nós deixarmos este lugar vago, as pessoas que querem destruir a família, invadir propriedade privada, vão assumir esses postos e terão o poder da caneta de decisões aqui no Brasil. Então, Gisele, nós teremos um partido político que não só será um partido de ação política dentro do Congresso, das câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos governos e, quiçá, no Senado e até na presidência da República. Sim. Nós teremos também um instituto de formação política, Gisele. Sim. E esse instituto trará aí conhecimento básico de política para a população. As pessoas precisam conhecer a verdade, e é conhecendo a verdade que nós temos a libertação. Esse instituto também quer preparar os profissionais para assumir cargos públicos, para disputar concursos públicos de professor, por exemplo, de advogados para serem preparados para serem integrantes do Ministério Público, da magistratura. Desta forma, nós vamos estar colocando os conservadores, as pessoas que têm princípios, que têm valores, em cargos chaves de poder. É desta forma que nós vamos fazer com que haja verdadeiramente uma transformação política e social no Brasil. Exatamente, Bernardi. Bernardi, quais são os critérios adotados, né, para avaliação das pessoas que querem fazer parte desse partido conservador? Porque nós vimos que muitas pessoas que estão no partido do presidente Bolsonaro não são conservadores. Eles, de certa forma, aquele jargão, surfaram na onda do Bolsonaro. Então, fala para nós sobre esses critérios adotados. Vai ter alguma... as fichas ali, ou posteriormente uma reunião? Como vai ser? Primeiramente, nas diretorias, né? Nos diretórios estaduais, nos diretórios municipais,
nós teremos que ter um cuidado de fazer uma análise. Nós não conhecemos todo mundo. Sim. Então, os diretórios estaduais terão autonomia para nomear os diretórios municipais e cuidado de não colocar infiltrados como candidatos. Exatamente. Então, isso será feito uma espécie de varredura na vida da pessoa para ver qual que é a origem, quais os pensamentos que ela defende. E nós já sabemos muitas coisas a partir dos movimentos de rua que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos no Brasil. Nos últimos 10 anos, nós tivemos grandes movimentos. E a partir daí nós conseguimos, através das redes sociais, monitorar quem são e o que pensam essas pessoas. Da mesma forma, isso será feito com uma autonomia muito grande para os diretórios estaduais. Os diretórios estaduais do partido terão autonomia para nomeação dos cargos importantes dentro de cada município, e cada município autonomia. Porém, tudo com uma vigilância muito grande do Diretório Nacional, que por mim é presidido, para que a gente realmente não cometa erros como os outros partidos que acabaram se debandando para o lado que tem dinheiro, não para o lado que tem vontade do povo. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo, e é uma forma da gente fomentar lideranças. O Partido Conservador quer dar espaço para as novas lideranças. Muitas lideranças boas surgiram, Gisele, nos últimos tempos, em função de todos os movimentos de rua, os movimentos orgânicos através das redes sociais. Exatamente. E perceba só, os verdadeiros conservadores não conseguiram legenda para disputar nem vereador e nem prefeituras no Brasil, porque os partidos estão todos mancomunados, fechados para os verdadeiros conservadores. Exatamente, Bernardi. E quem que pode ser apoiador? Qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa, desde que não tenha filiação partidária. Ou seja, nós temos hoje um universo de 11% do eleitorado brasileiro com filiação partidária. Então nós temos 89% dos eleitores que não têm filiação partidária, e qualquer pessoa que não tenha filiação partidária pode assinar essa ficha de apoio. Um dado importante, toda ficha de apoio tem que ter uma segunda assinatura com dados do título de eleitor e o nome de quem está coletando a ficha. Por exemplo, eu estou coletando ficha, mas a minha ficha eu tenho que pedir para alguém ser uma espécie de testemunha. Você está vendo eu assinar? Assina aqui junto, tem uma parte específica para o coletor. Então são 2 assinaturas em cada ficha. Uma do apoiador, que não pode ter filiação partidária, outra é do coletor. Este sim pode ser filiado a partido político. Sim. Bernardi, fala para nós sobre as bandeiras defendidas pelo partido que está aí em construção. Fala para nós. Em primeiro lugar, nós somos a favor da vida, contra o aborto. Nós somos a favor da liberdade, contra o cala-boca que está se instalando no país. As pessoas têm liberdade desde que haja responsabilidade. Nós temos como princípio essa liberdade. Nós somos a favor da família, a favor do agronegócio, do direito das pessoas empreender, do direito das pessoas trabalharem, ter livre mercado. Nós somos a favor de um Estado mínimo. Quanto menor for o Estado, maior será o cidadão. Nós somos a favor da redução drástica de impostos e a redução drástica do Estado. Perceba que se nós diminuirmos o tamanho do Estado, que são os governos, maior será a população e menos impostos a gente cobra. Nós somos a favor, sim, da democracia e das instituições que a Constituição defende. Somos a favor da liberdade total de expressão, desde que as pessoas tenham responsabilidade. Mas somos contra a liberação das drogas. Somos a favor, sim, de que haja o encarceramento de quem cometeu crimes. E mais, que os presídios sejam terceirizados e que o preso pague pela comida que ele tem que comer. Portanto, ele vai ter que trabalhar. Nós não podemos ter cadeias amontoadas de pessoas que o Estado banque toda a comida dessas pessoas. Não, eles vão ter que trabalhar, produzir para comer, encerrar essa saidinha de Natal, Ano Novo e feriados. Essa saidinha tem que acabar. Preso tem que ser tratado como preso, como bandido. A justiça tem que ser rápida e eficiente. Nós temos lei demais no país
e justiça de menos. Vamos lutar por uma reforma do judiciário e também uma reforma política para que o Brasil tenha qualidade nos seus serviços públicos essenciais como segurança e como justiça. São serviços essenciais, mas nós não temos tanta justiça e tanta segurança porque não são tratados como itens essenciais. E você vê que o Bukele, que é o presidente atual lá que venceu em El Salvador, ele adotou essa política, defesa dos valores cristãos, em defesa da questão do patrimônio, né, da pessoa, defesa da propriedade privada, e a questão da segurança. Lá estava um caos, né, antes dele ser presidente, era o país mais violento da América Latina, e com ele lá, ele construiu vários presídios e conseguiu, né, estabilizar a questão da segurança. Então é um exemplo para nós do Brasil, o Bukele ali no El Salvador, né, Bernardi? Exatamente, e nós temos tido o Bukele como um exemplo. Sim. Né? É preciso ser tratado o crime organizado com rigor. Milícias e crime organizado precisam ser tratados com rigor e o rigor da lei. Exatamente. Por isso que é preciso haver reforma no judiciário, que está sendo muito macio, com muito cuidadinho, acabar com essa bobagem de audiência, de custódia, acabar com privilégios para bandidos. Nós não podemos dar privilégio para bandido. Aqui, o cidadão é condenado e tem sua ficha limpa para disputar uma campanha de presidência da República. Sim. Só num país que não é sério. Isso, se o conservador chegar ao poder, vai acabar. Exatamente. Nós vamos acabar com essa baderna judicial que existe no Brasil. Com certeza. Bernardi, deixa para nós as suas considerações finais. Chegamos ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. De antemão, queria agradecer por você ter aceito o convite e espero que você venha mais, né, converse novamente com nós maringaenses aqui, deixando todo esse apoio, né, ao movimento aí conservador, tá bom? Eu quero estar presente aí em Maringá, quando Sim. tivermos um partido estabelecido, quero estar aí com vocês. E a palavra mesmo é que enquanto os homens bons não fazem nada, o mal não sossega e não para de trabalhar. Agora nós vamos inverter esse jogo. Nós que somos do bem, vamos trabalhar arduamente para reconquistar o Brasil e colocar essa grande nação, para mim, a mais rica do mundo. Não só no lugar que ela deveria estar, mas muito mais do que isso, fazer com que o país seja um país de primeiro mundo, que haja liberdade para todos e prosperidade para todos. Deus te abençoe, Gisele, obrigado por essa oportunidade. Visite aí os nossos sites conservador.org.br, mas também mande mensagem para o meu WhatsApp. Se vocês puderem colocar o WhatsApp do partido, é 11 95063 5955, 11 95063 5955. Excelente final de semana, que Deus abençoe poderosamente o Brasil e os amigos de Maringá. Amém. Eu quero deixar aquela frase de Martin Luther King, que ele disse assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, que haja esse despertamento na nação brasileira, dos conservadores, para que façam, né, ocupem os lugares e façam a diferença. Amém, Bernardi? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para estarmos levando conhecimento e informações verdadeiras a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar um versículo bíblico também para a sua vida, para a reflexão, que está escrito lá em Provérbios 29:2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto.